Lucas 17 tem uma história de uma cura de 10 leprosos. A partir do verso 11 o texto vai dizer assim. Pode ler? Então vamos lá. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. A história dos 10 leprosos, desse milagre que Jesus operou, tem uma série de lições importantes, de revelações poderosas para nós, acerca de milagres. O primeiro detalhe que eu quero considerar com vocês, já vou direto ao assunto, não quero me deter aqui em explicar contexto sobre a doença, porque uma outra hora eu posso falar sobre a doença, como era vista a doença da lepra pelas pessoas daquela época. Mas eu quero entrar propriamente no texto, que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Então ele atravessava, era necessário passar por Samaria ali, era trajeto. E ao entrar numa aldeia, saíram esses 10 leprosos ao encontro de Jesus. Olha, e o primeiro detalhe é que eles clamaram e Jesus então disse para eles: vai e mostra-te ao sacerdote. O leproso, para ser considerado purificado, ele tinha que mostrar ao sacerdote. O sacerdote é que dava o veredito final, se ele estava curado ou não. Ele verificava, fazia uma inspeção, fazia um exame no leproso, olhava tudo, tirava a roupa, olhava todas as partes do corpo do leproso, e aí então ele assegurava que ele poderia voltar ao convívio do povo, porque os leprosos não ficavam no meio do povo, era fora da cidade, fora dos muros. As cidades antigamente eram muradas, e os leprosos ficavam do lado de fora, em um ambiente de morte. E agora ele pede para que os 10 se apresentem ao sacerdote. Os sacerdotes submetiam os leprosos, só para você saber, a alguns testes, né? Como agulhas, acendia chama de fogo próximo à pele deles, e passavam examinando o corpo. Eram os testes que eles tinham. Submetia a algum sofrimento, alguma dor, para ver se eles estavam de fato curados. Isso aqui nos ensina que nós às vezes passamos por algumas provas, alguns testes de sofrimento, para provar que estamos curados. O leproso era furado com uma espécie de uma agulha, submetido a puros, e se ele tinha que sentir dor no corpo dele, porque a parte que não doía significava que ainda tinha lepra, porque a carne com lepra ficava dormente. Então Deus às vezes permite você passar dor para provar que você está curado. Para provar que você venceu na vida. Talvez você está reclamando da dor que você está passando, mas a dor, ela é um instrumento de Deus para revelar algo que poderia acontecer com você bem pior.
Se não doer, é pior. Tem tumores que nascem no corpo das pessoas que não dói. Quando as pessoas vão descobrir, já não há mais cura. Então a dor, ela tem os seus benefícios. E o teste que os leprosos eram submetidos era para provar que eles foram curados. E qual era o sintoma? A dor. A dor prova que você foi curado. A dor que você sentiu, a prova que você enfrentou ou enfrenta, vai testificar que você foi purificado de coração. Aquela dor que você sentiu é a prova que você foi curado. Você não está mais adormecido. Agora você está sensível. Sente dor sim, mas foi curado, então era liberado. Isso aqui é um detalhe importante. Os leprosos foram para ser inspecionados pelos sacerdotes. Isso aqui era parte da lei, a lei obrigava a fazer isso. Então Jesus submete o leproso a obedecer. Jesus submete o leproso a uma obediência após Jesus realizar um milagre. Jesus, realizando o milagre, ele vai submeter você à obediência. Muita gente recebe milagre, mas não obedece. Muita gente é curado, mas não obedece. E a semana passada eu li um texto aqui que Jesus disse assim, olha, para o homem que estava lá, paralítico. E Jesus mandou ele carregar a cama dele nas costas. Jesus encontrou ele depois no templo e falou, ó, você está curado. Vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Olha o lembrete que Jesus dá àquele homem. Após cada milagre, Jesus nos submete a um processo de obediência. Vai e mostra ao sacerdote, significa que tem uma trajetória. Então eles vão, esse é o primeiro ponto importante, obediência após cada milagre. Segundo, ao vê-lo, verso 14 diz, Jesus mostra ao sacerdote, aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou para dar glória a Deus. Jesus não apenas exige obediência do curado, mas ele cura para que o sinal se transforme em conversão. Os milagres e os sinais de Jesus, eles são instrumentos do céu para converter pessoas. Os milagres de Jesus é para que as pessoas se sensibilizem e mudem de vida. E mude de vida. E passe a dar glória a Deus. Por que você se converteu? Eu me converti porque Jesus me curou. Na hora que eu mais precisei, foi Jesus que me acudiu naquele hospital, naquela cama. Foi Jesus que salvou meu marido, minha esposa, meu filho. Foi Jesus que libertou da prisão. Foi Jesus que curou o câncer. E porque Ele curou e fez essa obra, eu converti o meu coração e voltei para dar glória a Deus com o povo. Jesus exige obediência e exige que haja uma mudança, uma conversão. Esse homem converteu. Esse único de 10 voltou 1. Terceiro, verso 16. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Ele não apenas converteu o coração e voltou dando glória a Deus, mas ele adorou, prostrou. O que se espera de alguém curado é uma vida de adoração, é uma vida de obediência, uma vida de conversão e uma vida de adoração. O que se espera de gente que foi curada, que foi alcançada, é que a vida dele passe a ser um testemunho e ele passe a ser modelo de adoração, de louvor na casa de Deus, para testemunho público dos outros. O Senhor Jesus, irmão, não é um curandeiro apenas, não. Ele não é apenas um médico, não. Ele é Senhor, Ele quer ser adorado.
Ele é Senhor e como Senhor Ele quer ser exaltado, amém? Jesus não veio só como médico, como padeiro. Não. Jesus deu pão para um monte de gente e multiplicou. Quando foi depois, estava uma multidão atrás dele de novo, querendo comer pão. Ele falou: eu sei por que vocês estão atrás de mim, para comer. Você já notou? Que tem pessoas que recebem milagre de Deus, aí some. Aí quando ele está precisando de um milagre, ele volta de novo. Aí começa: mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Aí Jesus vai lá e transforma, ele some. Aí daqui a pouco, passa uns 2, 3 meses, aperta o calo de novo, lá vem ele: mestre, eu preciso de um milagre. Estranho, hein? Toma cuidado. Jesus é abençoador, ainda bem que ele é. Mas toma cuidado, porque Jesus quer nos ensinar com esse texto que o milagre que ele faz exige uma vida de obediência, uma vida de conversão, uma vida de adoração ao Senhor, de devoção, uma vida piedosa, de culto, de envolvimento com as coisas de Deus. Por último, aquele homem teve gratidão, amém? Agradeceu. O texto diz que ele voltou agradecendo. Jesus ainda perguntou: não foram 10 os curados? Saiu uma turma daqui. Jesus estava explicando isso. Jesus estava falando porque Jesus estava querendo ensinar a respeito da gratidão a Deus. Os milagres devem gerar em nosso coração uma vida. Os milagres devem gerar, e eles vão exigir de você e de mim, uma vida agradecida. Os milagres exigem uma vida de obediência, uma vida de conversão, uma vida de glorificação e adoração e uma vida de gratidão. O homem voltou. A coisa linda é quem volta. Está cheio de gente ingrata. A gratidão é a memória da nossa alma. Jesus disse para aquele leproso: vai, a tua fé te salvou. O que me leva a entender que os outros 9 foram curados, mas não receberam a palavra de salvação, não foram despedidos por Jesus com essa revelação de salvação. Uma coisa é ser curado, outra coisa é ser salvo. É a gratidão que nos possibilita a ter a revelação que fomos salvos. Você é grato? Deus já fez milagre com você, está fazendo? Você está agradecendo? Está agradecendo? Ah, estou aí. Estou aí? Eu estou aí na área. Na área? Não, irmão. Obediência. Obediência. Conversão. Mudança total de vida. Se Jesus fez um sinal desse tamanho, é porque eu tenho que mudar de vida. Tem que ser convertido. Que adianta ser um curado incrédulo, um curado indo para o inferno? Pensou? Fala: rapaz, eu tinha uma enfermidade terrível lá, Jesus me curou na terra, eu vivi muito tempo depois disso. Só que agora, na hora H, não converti. Estou chegando aqui para fazer visita com o diabo no inferno. Aí faz igual o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte falou que o cara falou para ele: eu não acredito no diabo, eu não acredito no inferno. Ele falou: não tem problema, você tem todo o direito de não acreditar. Diz que o cara morreu.
Chegou lá, falou assim, entra. Falou, eu não acreditava em você. Falou pro diabo, não acreditava em você não. Para mim você não existia não, diabo. Aí o diabo falou assim, não, para entrar aqui no inferno não precisa de fé não. Pode vir, é sem fé mesmo que vem para cá. Senta nessa cadeira pegando fogo aí. Isso é o Cláudio Duarte que conta, né? Para ir lá para o inferno, irmão, não precisa ter fé não. Ah, não acredito no diabo, não acredito no inferno. Pois é, esse é o caminho, porque não precisa de fé para ir para lá. De fé você precisa para ser grato, caminhar em obediência, convertido, reconhecendo Jesus e adorando o Senhor. Isso é uma vida de quem recebeu milagres, de quem foi abençoado. Você foi abençoado? Está sendo? Deus está fazendo milagres? Então, obediência. Obediência. Conversão, meu irmão, mudança de vida. Aleluia. Uma vida íntegra de adoração plena ao Senhor. E gratidão. Agradeça. Leva uma vida de gratidão. Você não está aqui porque você é bom, não. Você está aqui porque Jesus possibilitou você estar aqui. Você voltou? Voltei. Então, tudo bem. Vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Fica de pé.